Polícia da FAES Sistolândia alega que jovem carregava uma faca gigante dentro de um boné. Devido ao peso de um canivete é quase impossível guardá-lo num boné, pois ele fica caindo. Agora uma faca com 20 centímetros nem entra no boné. Hipocrisia. Quem tem é o senhor que só defende bandido. Que só defende bandido. Aquele caso de ontem do menino que o senhor falou que levou um tiro, pelo que eu vi, ele estava armado com uma faca ameaçando os policiais e aos moradores. Gostaria de usar essa tribuna para uma política de valorização da vida humana. Vida humana que todos os dias é sacrificada em nome da mentira, do engajamento nas redes sociais, já que a discórdia dá mais likes, mais comentários, mais compartilhamentos do que a harmonia, do que a paz, do que o amor que só a verdade pode trazer. É nosso trabalho sempre, frente à mentira, combater. E eu não admito que, entre outras mentiras, se fale aqui que o jovem, o adolescente, Caio José, de 17 anos, da escola Júlia Vanderlei, homenageado pela escola nas redes sociais, benquisto pelos professores, amado pelos outros jovens, estudantes, adolescente esse que, graças a Deus, nunca se viu envolvido em conflitos, nem na escola, nem na comunidade, muito menos com as forças de segurança pública. Eu estive, às 10 horas da manhã, na rua Erondina Ribeiro, no bairro Campo Comprido, na manifestação, trazendo um acalento a uma mãe em prantos, na dor do luto. Aos amigos que tão novos, de 15, 16 anos, não compreendem como o Estado, às 3 horas da tarde, às 4 horas da tarde, sob a luz do sol, em praça pública, em via pública, como o Estado pode promover o terror, pode ceifar uma vida, pode matar um rapaz, enterrar os seus sonhos. Infelizmente, não sabem esses jovens inexperientes que há um cardume de piranhas que se alimentam da carne dos inocentes, que há urubus sobrevoando sobre a cabeça dos órfãos, das viúvas, dos periféricos, dos pobres, dos negros, esperando a hora de sacrificá-los no altar da segurança pública, em nome do dinheiro, do poder, dos votos, das curtidas, dos comentários, dos compartilhamentos. Quando eu falei, deputada Arruda, que Deus é o caminho, a verdade e a vida, e disse que aquele que se desvia desse caminho, encontrando a mentira em sua frente, e se relaciona com a mentira, produz a morte. Não estou te ameaçando, homem. Tente usar o dom do entendimento. Estou dizendo que você produz a morte do próximo. Quando você chega naquela tribuna e, para me atacar de forma rasteira e leviana, afirma que o jovem Caio José estava armado, que atentava contra a segurança e integridade física dos guardas municipais, que tinha uma faca de 20 centímetros escondido no boné. Você menospreza a nossa inteligência, mas, sobretudo, você produz, reforça, justifica a morte. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Espero que a árvore que eu plantei dê vida, vida em abundância.
porque a árvore do Senhor, Ricardo Arruda, ela cheira a morte, ela cheira a putrefação, que começou a partir da mentira. Ainda há tempo. Arrependa-se. Encontre no caminho da vida e da verdade a possibilidade de se resgatar. Eu acredito no resgate do gênero humano, inclusive de pessoas como o senhor, altamente comprometidos com a mentira, cego pela ambição, escravo de sua própria vaidade, inclusive em casos como o seu, em que parece ser impossível. Eu acredito que é possível se arrepender e mudar. Presidente, Senhor... ataque pessoal de novo, pode isso? Deputado, Você vai permitir isso? Deputado Arruda, faltam 15 segundos para que o deputado Renato conclua o seu raciocínio. Deputado Ricardo Arruda, arrependa-se. Há tempo, enquanto há vida. O currículo do Bolsonaro já estava explícito, mas mesmo assim a periferia cometeu erro. O homem negro votou no racista, o gay votou no homofóbico, o cara da periferia votou naquele que criminaliza a pobreza e legitima o genocídio. A gente votou contra a gente fez isso em São Paulo, fez isso no Rio de Janeiro, fez isso em vários outros lugares. E hoje você tem o reflexo do quê? Você tem um governo preocupado em reescrever a história, como se o nosso problema fosse a ditadura. Não, mano. A gente não tem que reescrever a história, porque houve sim um golpe militar. A gente não precisa da escola militarizada. A gente precisa da escola onde o professor tem material didático, onde ele recebe, aonde ele tem um salário, onde ele não é ofendido pelo aluno. É isso que a gente precisa. E eu falo bastante de educação, porque o que mudou a minha vida não foi o rap, foi o acesso à informação. O rap me falou, ouvindo outras bandas, ouvindo outros caras do hip hop, eles me falaram, mano, você quer mudar a vida, você precisa se informar. Tem que abrir o livro. A nossa guerra não é na periferia. Na periferia o sistema bate palma. Você acha que a gente tem Cracolândia, Biqueira, um monte de bar aberto, por quê? Porque o sistema quer. Quanto mais a gente pegar em arma para assaltar, é melhor para o sistema. A gente, quando grita assalto, a gente não produz nenhum efeito positivo para nós da periferia. Tanto é verdade que a gente tem .50, metralhadora, a gente tem 12. E qual o resultado prático, qual o resultado social desse armamento para nós? Nenhum. O resultado é um governador condecorando a polícia que mata, a polícia que extermina. O resultado, mano, 80 tiros, mas não existe racismo no Brasil. Mas o homem negro morreu. 80 tiros. E isso não é comentado. Então, quando a gente fala de informação, é libertar a mente. É libertar a mente e enxergar o inimigo. Eu sempre faço um comparativo entre a escravidão de hoje e a escravidão do passado. E sabe qual que é a diferença? O escravizado do passado sabia que era cativo. Entendeu? Ele queria queimar a plantação, ele queria matar o senhor de engenho, e a gente não. A gente quer ser cumprimentado por ele. Quer que ele lembre o nosso nome, quer que ele dê uma cesta básica. A gente acha que não está numa guerra se tiver um emprego, entendeu? Um subemprego, na verdade, com salário mínimo. A gente acredita no sistema, ele fala pra gente, ó, não tem pobreza no Brasil, 13%. Aí eu me pergunto, com salário mínimo, você não é pobre? Eu acho que sim. Então 100 milhões de pessoas no Brasil recebem o salário mínimo. 100 milhões de pessoas no Brasil são pobres. Entendeu? Não existe mudança nenhuma com o governo de direita. A única coisa que eles conseguiram fazer foi uma aberração chamada favelado de extrema direita. O favelado que odeia o próprio favelado. O favelado que abraça o discurso do bandido bom é bandido morto. Eu acho que o bandido bom é aquele recuperado. Aquele que teve chance.